Querido, abra sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 14 de Êxodo. Essa é uma história verídica, essa é uma história real, em que nós podemos entender a ação de Deus na vida de um povo em que Deus tem um compromisso. E quando Ele fala, a palavra que Ele decreta tem que se cumprir. Êxodo 12, aliás, desculpe. Êxodo capítulo 12, de 1 a 14. Mas eu quero ler algumas partes desse trecho. Eu quero que você leia comigo versículo 5 apenas. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano, podereis tomar um cordeiro ou um cabrito. Diga comigo, o cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Amém? Versículo 7. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Diga glória a Deus por isso. Versículo 13. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Só isso aqui, você pode sentar. Se tem uma coisa que Satanás gosta, vibra, ele se sente promovido, é quando ele consegue escravizar alguém. Satanás, ele tem um plano de escravizar o ser humano na face da terra, de uma forma tal em que a maior alegria que ele pode sentir é ver um ser humano escravizado. E a falta de conhecimento, na verdade, gera escravidão na vida de uma pessoa. Satanás sabe que tornar alguém escravo é tornar alguém refém dele. E o mundo hoje, uma grande parte das pessoas na face da terra, eles não descobriram ainda que estão debaixo de uma escravidão. Quando a gente começa a analisar países que são escravos, pessoas escravizadas, e que vivem numa vida miserável, dentre aqueles países que nós visualizamos, analisamos, muitas vezes analisamos a história, a maneira que eles vivem, a gente vê que as pessoas que vivem muitas vezes, que nasceram debaixo da escravidão, são pessoas que não têm um vislumbre, uma luz de uma vida melhor, e elas se acostumam com aquela vida. O maior perigo de um ser humano é se acostumar na vida de escravidão. Quando Israel tinha liberdade, era um povo que chegou no Egito debaixo de uma cobertura, sabe? Eles viveram no Egito, no começo, uma vida legal. No começo, quando José traz toda a sua família, a Bíblia relata que eles viveram até um tempo legal, mas quando morreu Faraó, aliás, quando morreu também José, quando José morre, a Bíblia relata que começa ali um tempo de escravidão para o povo de Israel.
E a Bíblia relata sobre esses 400 e tantos anos, cerca de 430 anos, em que o povo viveram uma vida de escravidão. Eu fico imaginando aqueles que chegaram no início e pegaram o bonde andando, e pegaram José de boa, comandando, e eles viveram debaixo de uma vida até mais ou menos boa. E aí filhos nasceram, e com a morte de José, o que acontece? O povo hebreu começou proliferando, e a única coisa que se podia deter a força daquele povo era torná-los escravos. Eu ainda me lembro quando nós lemos na palavra do Senhor que as pessoas revoltadas, eles disseram, no próprio livro de Êxodo, o Senhor diz assim, que eles oraram ao Senhor, eles pediram ao Senhor, que o Senhor tirasse eles daquela escravidão. A Bíblia diz que, decorrido muitos dias, morreu o rei do Egito, os filhos de Israel gemiam sob servidão, e por causa dela clamaram, e o seu clamor subiu a Deus. 430 anos se passaram, Deus levanta um homem para salvar a pátria. Mas esse povo estava vivendo debaixo de uma escravidão, sendo que tinha sido um povo, praticamente, que vinha debaixo de uma promessa de liberdade. E ao nós entendemos, conhecemos esse relato, a Bíblia fala, Deus levanta Moisés, para Moisés libertar aquele povo, tirar aquele povo da escravidão. Moisés confronta Faraó, e a Bíblia relata que o Faraó, com o coração endurecido, permitido por Deus, a Bíblia diz que ele passou por dificuldades para abrir mão de deixar aquele povo sair de debaixo da tutela dele, numa escravidão terrível, para ir para uma terra, adorar ao Senhor, sair daquele meio para adorar ao Senhor. E a Bíblia relata que, quando o povo saiu do Egito, para sair do Egito, teve que haver um compromisso com o Senhor. E é aí onde o Senhor aponta para a morte de um cordeiro. O Senhor diz, vocês vão sacrificar um cordeiro, dependendo do tamanho da família. Vocês vão sacrificar o cordeiro, vocês vão matar o cordeiro, queimar. A Bíblia relata que o sangue do cordeiro servia para passar nos umbrais das casas. Por quê? Porque aquele sangue tinha sido o sangue de um animal sacrificado, que, debaixo de uma ordem de Deus, quando o anjo passasse no Egito e visse a marca do sangue do cordeiro nos lugares, então aquele anjo da morte não iria entrar com morte naquela família, porque o faraó só abriria mão se ele perdesse algo precioso. E a escravidão tornava os filhos de Deus, muitas vezes, impossibilitados de adorar a Deus e fazer realmente o culto, e render o culto que Deus merecia. E a Bíblia relata que foi feito esse acordo. O Senhor disse, vocês vão passar o sangue nos umbrais. Agora, quando o anjo passar, ele vai matar o primogênito. A casa que não tiver essa marca do sangue, o primogênito vai morrer. E o povo, sábio, debaixo de uma adoração e de uma direção de Deus, protegeram a casa do sangue, com o sangue daquele cordeiro. E o anjo da morte veio. Diga comigo, e o anjo da morte chegou. E quando chega e ele vê a marca do cordeiro, do sangue do cordeiro, ele passa, vai para a próxima. Encontrou uma marca, vai para a próxima. Quando ele chegava naquela casa que não tivesse a marca, ele matava. O anjo da morte matava aquele primogênito. E houve ali no Egito um grande lamento,
um sofrimento terrível. As pessoas sofreram por perder o primogênito. Trazendo para os nossos dias, aquele cordeiro tinha que ser um cordeiro macho, que apontava para Cristo. Tinha que ser um cordeiro perfeito. Não podia pegar qualquer cordeiro e já matá-lo. Tinha que ser um cordeiro, sabe, perfeito, cordeiro sem defeito. E aquele cordeiro apontava para Jesus. Apontava, porque a antiga aliança ela é sombra, então apontava para Cristo. O sangue do cordeiro nas casas dizia que era justamente a proteção do sangue apontando para Cristo para os nossos dias. Mas, meus amados, sabe o que é que me chama a atenção? É que o Senhor, debaixo dessa história linda aqui, ali ele estava apontando para a liberdade do homem. E ali o Senhor estava falando sobre algo que teria que ser algo perpétuo. A Bíblia diz que eles simplesmente, vocês irão fazer o seguinte, versículo 7, vocês vão tomar o sangue e o porão em ambas as ombreiras, e na verga da porta nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas e comerão. Não comereis dele nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo. A cabeça e as pernas e a fressura, nada deixareis dele até pela manhã. O que porém ficar até pela manhã, queimá-los-eis no fogo. Desta maneira o comereis, lombos cingidos, sandálias dos pés e cajado na mão comê-lo-eis à pressa. É a Páscoa do Senhor. Aqui estava apontando para um novo tempo na vida dos filhos de Israel, que estariam ou estavam debaixo de uma servidão. A escravidão de Israel aponta para o homem sem Deus na nova aliança. A escravidão do povo de Israel na mão de Faraó aponta para os homens na nova, podemos dizer, o homem sem Cristo, o homem sem aliança, o homem sem liberdade. E a Páscoa simplesmente significa passagem. Diga, Páscoa é passagem. A passagem que eles sairiam do Egito para uma terra que emana leite e mel. A passagem que eles sairiam da escravidão para um novo tempo na vida deles. E a Bíblia relata que essa passagem é a Páscoa. E isso tudo aponta para Cristo, aquele que nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Diga glória a Deus. Então ele é o Cordeiro Santo de Deus. Apontava justamente para o sacrifício de Cristo no fogo. Que fogo, pastor? Na cruz. Naquela época, para sacrificar o cordeiro, eles abriam o cordeiro no meio. E eles abriam as mãos do cordeiro. E o cordeiro completamente aberto, mãos e pés, eles colocavam num local em que eles assavam o cordeiro completamente do fogo aberto, sem o cordeiro ter praticamente chance de nada. E a Bíblia relata que aquele fogo ali era o fogo que apontava para o fogo que eu e você poderia passar. A morte de Cristo foi algo terrível. Jesus sofreu demais por nós ali na cruz do Calvário. Ali foi o fogo que eu e você não suportava, e o Senhor Jesus diz assim: eram vocês, mas eu substituí vocês. A minha presença, o Cordeiro Santo de Deus, substituiu vocês. E aí a Bíblia relata que o Senhor nos deu agora essa vida. A Bíblia diz: você passou da morte
para a vida. O Senhor diz: o cordeiro pascal é Jesus. O que Satanás faz? Ele tenta continuar, ou ele continua escravizando as pessoas, de uma forma em que, se você não tiver os seus olhos abertos, você é enganado por Satanás. Como assim, pastor? Muitas vezes nós levantamos altares dentro da nossa casa, e a gente não sabe disso, não percebemos. A falta de sabedoria leva você a uma destruição. Observa só, o que é que hoje tem um significado na Páscoa e que mexe muito com as pessoas. Quem lembra? O coelho, um animal imundo. Essa é a visão de Satanás. A ação do chocolate, de dar o ovo de chocolate. As comemorações, sabe, de que tiram a visão do Cordeiro que morreu lá na cruz do Calvário. E as pessoas dizem assim: não, pastor, mas é uma comemoração, é uma simbologia. Mas por trás da simbologia existe sim a cegueira de Satanás, que ele lança nas pessoas para elas continuarem cegas, sem perceber a significação, a importância da passagem, de sair das mãos de Satanás e passar para a mão de Cristo. Hoje seria um dia que você, que ficou em casa, jamais poderia ter ficado em casa, principalmente hoje, porque você hoje estaria com esses irmãos que estão aqui simplesmente celebrando a tua vitória, a passagem da morte para a vida. Quando o crente não tem entendimento disso, para ele um culto é igual a uma festa, é igual a um passeio, é igual a umas férias. Quando o crente não entende o verdadeiro significado da passagem, o verdadeiro significado da Páscoa, ele releva, ele não prioriza. E eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, quando o Senhor Jesus disse para aquelas pessoas: vocês vão comer depressa, lombos cingidos, sandálias nos pés, e cajado na mão, comê-lo-eis à pressa. É a Páscoa do Senhor. Sabe o que era o que o Senhor estava dizendo? Vocês têm pouco tempo para cuidar da vida de vocês, porque por trás o inimigo não desiste de vocês, Israel. A Bíblia relata que Faraó não gostou da ideia de que Israel, o povo que era cativo, saísse da mão dele e colocou o exército em cima do povo de Israel rapidamente. Por isso que o Senhor disse: vocês têm que comer à pressa, vocês têm que sair rápido, vocês têm que aproveitar a oportunidade de vocês. Em outras palavras, você sabia que Satanás não desistiu de você, crente? Você que ficou em casa, você que está acomodado na sua vida espiritual, foi uma palavra que o Senhor disse a mim: filho, alerta a minha igreja. Quantos estão vivendo uma vida celebrando a Páscoa do seu modo, achando que simplesmente uma Páscoa é fazer um churrasco, é convidar uns amigos, e dentre aqueles amigos, muitas vezes você não tem coragem de comprar uma lata de cerveja, uma garrafa de cerveja, uma garrafa de uísque, uma garrafa de vinho forte, mas o teu amigo leva e entra dentro da tua casa, crente. Deus está falando com pessoas, eu tenho certeza absoluta. Amados, nós temos que ter cuidado. A liberdade com que Cristo nos libertou, não faça da liberdade libertinagem. Jesus estava apontando aqui algo sério. O Senhor nos fala algo sério quando Ele diz: vocês têm que comer à pressa. O que, pastor? O cordeiro. Vocês têm que aproveitar a oportunidade. Vocês devem ter muito cuidado na vida de vocês.
A vida de vocês está em jogo. Vocês saíram de uma escravidão. Vocês saíram da escravidão e eu transferi vocês, eu tomei vocês, eu tirei vocês do império das trevas e eu tirei vocês, eu transportei vocês para o reino do Filho do meu amor, ou seja, Jesus Cristo. O Senhor está dizendo claramente: filho, vocês precisam entender o que é Páscoa. Páscoa é passagem. Páscoa é você comemorar, é você oferecer seu culto de ações de graças, é você ser agradecido a Deus por tudo que Ele fez em sua vida. A Páscoa é isso, é passagem. A Páscoa não é celebrar um Cristo morto. A Páscoa não é você sair atrás de uma procissão e de um Cristo morto, fazer a procissão, render o seu culto de adoração a um Deus que é morto. Jesus está vivo. Diga comigo: Jesus está vivo. E Jesus conta com você, para que você entenda o que significa essa Páscoa para você. A Páscoa, a Bíblia relata que quando o Senhor diz é passagem, é Páscoa, vocês vão comemorar isso por toda a vida de vocês. Os judeus sempre, eles comemoram. O cristianismo raso é o cristianismo de pessoas que não entendem o que é isso, e que abrem mão dos seus cultos, e que abrem mão da sua igreja, e que abrem mão de um trabalho, de um momento de celebração, e troca por qualquer coisa. Meu amado, o Senhor está dizendo para você uma coisa: você precisa continuar na presença dEle. A santificação, o qual o Senhor te santificou, ela é um ato instantâneo de Deus. A santificação, sim, ela é um ato instantâneo de Deus. Ela não é uma ação progressiva do homem. Não é. Mas você precisa entender o que o Senhor te fala sobre essas verdades. Você e eu, nós como cristãos, precisamos entender e valorizar o que Cristo fez por nós ali na cruz do Calvário. Ele me salvou, mas eu preciso continuar no processo da santificação. Diga: Jesus me salvou e eu preciso continuar no processo da santificação. Sabe o que é que o Senhor nos fala em Hebreus capítulo 10, versículo 14? Diz: porque por meio de um único sacrifício Ele aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Diga: os que estão sendo santificados. Espera aí, Ele não aperfeiçoou para sempre os que estão sendo? Sendo é processo, pastor. Se Ele aperfeiçoou para sempre, sim. O Senhor está falando sobre você valorizar o que Ele fez por você e você procurar viver uma vida de santificação. Amém? 1 Coríntios capítulo 1, versículo 2 diz: a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus e chamados para serem santos, juntamente com todos os que em toda parte invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Se a igreja é de pessoas salvas, são sim os santificados por Cristo, por serem santos, em um compromisso de viver uma vida de agradar a Deus. Como cristãos, nós precisamos entender a importância da Páscoa, a passagem. Cristo é o meu Cordeiro Pascal, Ele me salvou de uma vez para sempre. Mas a Bíblia fala, e eu preciso continuar nesse processo de viver uma vida que busco a Deus. Irmãos, olha para mim, muitas vezes você se deslecha em um culto, numa reunião, muitas vezes você toma uma dosezinha, muitas vezes você se envolve com um pecadozinho, uma coisinha simples, e você acha que esse processo de Cristo em sua vida simplesmente foi um processo em que Ele chamou você e disse: está salvo.
Às vezes nós olhamos simplesmente para o resultado do que Cristo fez, nós não olhamos para o que Cristo agiu por nós, como foi o que Cristo sofreu por nós. Sabe, o cordeiro foi queimado. Cristo é aquele cordeiro que por mim e por você, ele sofreu aquilo que eu e você poderia sofrer. A morte que eu e você poderia morrer, ele morreu por mim e por você. O salário do pecado é a morte. Crente precisa entender isso. Nós precisamos lutar todos os dias por aquilo que Cristo fez por nós, valorizar, não ultrajar, não pisar o sangue, o sacrifício do Senhor. Então, a nossa liberdade está em Cristo, mas Ele não deu liberdade para fazermos a nossa liberdade libertinagem. E é por isso que a gente tem que valorizar. Diga, eu me uni ao Senhor, eu sou o Espírito com Ele. Gálatas capítulo 2, versículo 20, fala o que Cristo fez por nós. Diz que fui crucificado com Cristo, eu e você, nós fomos crucificados com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, viva pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Irmãos, nós temos a imputação das qualidades santas de Deus para viver a vida eterna. Nós somos crucificados com Ele, mas nós temos que valorizar o que Ele fez por nós. Quando eu digo para você que você não tem coragem de comprar uma cerveja, uma lata de cerveja, você não tem coragem de comprar uma garrafa de uísque, você não tem coragem de comprar, mas você permite que outros adulterem, que outros abominem, que outros tragam abominação para o seu lar. Eu estou falando sobre a sua família, o seu lar, o lugar onde você vive é um lugar tão santo, porque existe a presença de um santo, que o santo está em você, e que aquele lugar não pode ser um lugar imaculado. Lá no Egito, as pessoas viviam da forma como o mundo vive. O Egito praticamente aponta para quem? O Egito aponta para o mundo perdido, um mundo de promiscuidade, e o Senhor disse, eu quero tirar o meu povo de lá. Quando Moisés vai a Faraó, uma das coisas que ele diz, nós iremos adorar o Senhor em outro lugar. Era proibido, era impossível eles sacrificarem cordeiro naquele lugar, era impossível isso acontecer. E o Senhor disse, eu quero vocês longe, longe. Eu quero que vocês entendam que vocês precisam ser diferentes, sair do meio. E Deus nos tira. Quando o Senhor tirou o povo de Israel lá do Egito, Ele estava dizendo, eu estou tirando meu povo do meio de um povo carnal, de um povo idólatra, de um povo voltado para, sabe, a promiscuidade, a bebedice, a sacanagem, e eu quero que esse povo que me adora viva em um lugar totalmente isolado. Mas esse isolado não significava que eles não desfrutavam da riqueza, da prosperidade, das coisas boas do mundo, não. O Senhor estava dizendo, eu quero que vocês saiam de lugar. Deus apontava, irmãos, quando Ele disse que a passagem seria a Páscoa, é passagem, tirar vocês da escravidão e tornar vocês livres, ou seja, vocês vão comer do bom e do melhor, vocês vão ser uma nação, sabe, rica, uma nação santa, uma nação que eu escolhi, um povo diferente desse povo do Egito, e eu quero que vocês vivam para mim. É isso que Deus está falando para mim e para você. A minha casa é um lugar santo, a minha vida é santa, e o Senhor está dizendo, eu quero que vocês saiam do meio, sabe, daquilo que não agrada ao Senhor, daquilo que é carnalidade. E a libertação é uma libertação em que nós, eu e você, nós temos que agora nos mantermos firmes com o Senhor. Israel foi tirado do Egito, e a Bíblia diz que quando Israel começou a sair fora do padrão de Deus, a Bíblia diz que Deus enviava os verdugos. Sempre Israel era assolada, açoitada, quando eles saíam da presença de Deus e queriam viver a vida do modo deles, porque Deus corrige a quem ama. E nós precisamos ter uma vida de quê? Uma vida de santificação, de procurar, sabe, fazer o nosso corpo de humilhação ser humilhado mesmo,
as vontades da carne ser anuladas para a glória de Deus. E quando eu digo anular a vontade da carne, eu estou dizendo você viver uma vida de liberdade que Cristo te libertou. E a minha vida de liberdade não é viver uma vida com pecado. Diga, a minha vida de liberdade não é viver uma vida aproveitando tudo e dando lugar ao pecado. Eu quero dizer para você, a carne ela é um vaso de barro, como a Bíblia diz, ela não muda. Ela é um corpo de humilhação que só será revestido de incorruptibilidade quando Jesus voltar, e a gente deve ter muito cuidado com a natureza adâmica que muitas vezes ela tenta afluir em nós. Você não foi chamado para ser escravo mais, você foi chamado para viver uma vida de liberdade. Diga amém por isso. A Bíblia diz isso em Filipenses 3:21, pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio, Ele transformará os nossos corpos humilhados, tornando-os semelhante ao seu corpo glorioso. Diga glória a Deus. Agora, você precisa se ver santo, e você precisa ter essa compreensão a tornar tudo que é seu santo, seu dia santo, o momento de Deus santo. O teu culto é santo, a hora do teu culto é santo ao Senhor. Deus nos deu essa liberdade para vivermos exclusivamente para Ele. E você tem que se ver santo. Diga ao seu vizinho, você tem que se ver santo, meu irmão. Amém ou não amém? Como os santos são chamados, ou aliás, como santos, nós somos chamados à capacidade de viver uma vida santa. E eu queria que você abrisse lá em 1 Coríntios 1, 2-3, eu achei muito interessante isso, a questão de, Jesus fez o trabalho por mim, Ele me santificou, Ele me deu um Espírito eterno, Ele me vivificou, mas o Senhor fala que eu e você, nós temos um compromisso de vivermos a santidade. A liberdade que Cristo libertou Israel, é um modelo para a gente. Ele sendo o Cordeiro Pascal, Ele pôde mostrar as ações de Israel. As ações de Israel, o Senhor sempre quis Israel no caminho, buscando a Ele. E quando Israel saía da vontade do Senhor, como eu disse para vocês, Israel sofria, era perseguida. Então o Senhor disse, olha, eu chamei vocês para vocês viver a vida de santidade. 1 Coríntios 1, 2 e 3. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 2 e 3. Diz assim, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus e chamados para serem o quê? Santos. Juntamente com todos os que de toda parte invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Senhor deles e nosso. A vocês graça e paz da parte de nosso Deus e Pai, do Senhor Jesus Cristo. Então ele está falando aqui que aos santificados, chamados para serem santos. Mas tem uma coisa que eu achei muito interessante, é que Deus ele qualificou o nosso espírito como um espírito santo, como um espírito, olha só, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 30 agora. No mesmo capítulo você vai ver, versículo 30, o que é que diz? É porém por iniciativa dele que você está em Cristo Jesus, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós. Isso é, justiça, santidade e redenção. Tudo isso, amados, Deus qualificou o nosso espírito como um espírito santo. Você tem um espírito, você é santo na presença do Senhor. Agora, a minha santificação, viver numa vida de santificação, depende também de mim. Espera aí, pastor, agora o Senhor disse que Cristo nos santificou, nos deu a perfeição. Na hora que você faz a sua aliança com Cristo, você é santificado, você recebe a perfeição de Cristo no seu espírito. Mas agora você é um santo que luta contra o pecado, e você tem que lutar para viver uma vida de perfeição na presença dele. Irmãos, crente que se desleixa, crente que anda de mãos dadas com o pecado, crente que não leva a sério o pacto com o Senhor, você pode observar, são pessoas que vivem a desejar, são pessoas que não são felizes. Imagina, Jesus te deu toda a felicidade, mas existem crentes infelizes, crentes que precisam entender
que essa santificação depende dele também. O estar nos cultos, o participar dos cultos, o se envolver como um chamado daquela de ontem, do jejum. Tua carne não quer isso não, irmão. Tua carne quer te levar para o Egito. Existem pessoas libertas hoje, como naquela época foram libertas da escravidão, e que sentiram saudade do Egito. A Bíblia relata que teve um tempo que algumas pessoas, dentre o povo de Israel, os libertos, sentiram saudade das cebolas, dos coentros, sentiram saudade das carnes do Egito, e ficaram revoltados até querendo voltar para lá. Amados, nossa carne é isso, ela vai tentar lutar contra você e contra Deus, para levar você para a escravidão de novo. E você sabe que o escravo do pecado, o salário do pecado que é a morte. Então vamos ver Hebreus capítulo 12. Nós vamos ler Hebreus capítulo 12, para você entender que existe um processo, um trabalhar na minha vida, para que eu possa agradar a Deus. E amado, enquanto você não investe na sua vida e se desleixa com as coisas de Deus, você se desleixa com a sua família. Irmãos, eu vou dizer uma coisa para você: cada culto que você perde hoje é um prejuízo na sua família lá na frente. Cada momento que é para você estar na presença do Senhor, num culto e você não está, eu digo a você, é uma palavra que você perdeu de direção na sua vida. Então se esforce para estar na presença do Senhor, para congregar. Hebreus 12, 14 diz: esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Espera aí, Deus já nos santificou? Aí ele diz: sem santidade ninguém verá o Senhor. Em outras Bíblias diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus, o Senhor. Então o Senhor está cobrando compromisso meu e seu para viver uma vida de santificação. A Bíblia diz que coisas velhas, segundo Coríntios 5,17, as coisas velhas já passaram. Nós precisamos viver a novidade de vida. Vamos para Romanos capítulo 5, versículo 19, estou falando sobre Deus qualificou o nosso espírito como santo, mas o Senhor fala sobre que a minha santificação, para estar na presença do Senhor, depende muito de mim. Eu não sei com quem você convive, eu não sei quem são suas amizades, eu não sei quem é que tem mais valor para você, se é um amigo que chega na hora de você ir para um culto, se é um familiar que é mais importante para você do que o culto e estar na casa do Senhor. Olha só, essa semana eu estava conversando com um rapaz, e ele disse: pastor, 6 anos atrás eu ouvi uma pregação na sua igreja, e ele já participou aqui, e ele disse: eu ouvi aquela mensagem sobre atenção quando você sai, quando você vem para o culto, que o inimigo muitas vezes ele vai usar um familiar, ou alguém que, entre aspas, é importante para você, para chegar na hora de você ir para um culto. Ele disse: é mais fácil alguém te influenciar para você ficar em casa do que você levar para o culto. Ele disse: pastor, aquilo caiu em mim, no meu coração, ninguém me rouba um culto. E quando foi essa semana, ele conversando comigo, ele disse: chegou uma pessoa, justamente, gente minha, de importância, gente que eu considero, na hora do culto. E eu me lembrei disso. Aí ele disse: não, ele dentro dele, disse: fulano, estou arrumado para ir para o culto, e eu quero levar você com o maior prazer. Sabe o que aquela pessoa fez? Não, eu não posso, eu vou. Primeiro chegou dizendo que veio fazer uma visita, conversar um pouquinho ali. Na hora de chamar para o culto, ele disse: não, eu vou resolver, eu vou fazer o seguinte. Aí inventou que ia não sei aonde, e outra hora eu venho aqui. Quer dizer, é mais fácil Satanás roubar o seu culto. Santificação é isso, amados. Santificação é você procurar dizer assim: o que é do meu Deus é prioridade. Quando nós entendemos a liberdade que Cristo nos libertou, e nós valorizamos o que Ele fez por nós, como Cordeiro Pascal, que tira o pecado do mundo, que nos deu vida,
nós não roubamos o direito do nosso Senhor. Nós não iremos de forma alguma trocar, de forma alguma, o precioso que é o Senhor pelo profano que são as coisas, são passageiras. Então tenha muito cuidado. Viva uma vida de santificação. Diga ao seu vizinho: vivamos uma vida de santificação. Romanos 5,19 diz: logo assim, como por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim também por meio da obediência de um homem, muitos serão o quê? Feitos justos. Por que ele não diz todos? E diz muitos? Porque uma grande parte não quer viver uma vida de obediência. E muitos naquele dia hão de dizer: Senhor, Senhor. Gente que prega, gente que evangeliza, gente que ora por enfermo, gente que expulsa demônio, e o Senhor vai dizer: sim, o que foi? Senhor, em teu nome nós expulsamos demônios, em teu nome nós pregamos, em teu nome nós curamos, em teu nome afastai-vos de mim, vós que cometeis o quê? Iniquidade. O que é isso, irmãos? Gente que está dentro da igreja enganada. A Páscoa é algo sério, liberdade é algo sério, liberdade é algo que eu tenho que valorizar. Se você chegar diante de um ucraniano hoje e perguntar a ele o que significa paz para você, com certeza ele vai respirar e fazer: tudo, a paz é tudo. O que é paz? A paz é a liberdade de ir e vir. A paz é você poder desfrutar daquilo que de graça veio para você. A paz é isso. E tem pessoas que não valorizam isso hoje. Começam criando dentro do coração, deixando Satanás entrar no coração aos poucos. Irmãos, olha para mim. Ananias e Safira, lá em Atos 5, fala que eles eram um casal que estava na congregação. E eles eram um casal em que eles ouviam a palavra de Deus, a direção, a orientação. Eles viram o Espírito Santo agir, o poder de Deus agir, curas acontecer. Eles desfrutaram de uma comunhão com Deus, sabia disso? A ponto que o coração deles estava Deus no coração deles, daquele casal. E a Bíblia relata que um dia, Ananias e Safira deixou Satanás falar aos ouvidos dele palavras. Não precisa ir para a igreja hoje não. Desfruta. É curtir a vida. É Páscoa. Aproveita a vida. Chama a galera para a churrascada, chama a família toda, chama os irmãos, chama os amigos. Não precisa levar não os filhos para a igreja. É assim que Satanás faz. Hoje eu não vou para a igreja, pastor, porque eu estou muito ocupada. Pastor, aí outro culto. Eu não pude ir porque, olha, pastor, estava a casa revirada. Aí passa. Olha, pastor, outro culto de novo. Olha, pastor, é porque eu tive que fechar negócios. Olha, pastor, eu tive uma viagem para fazer. Olha, pastor, você sempre tem um subterfúgio. Ananias, por que deixaste Satanás encher o teu, o quê? Coração. Tem muito crente hoje que saiu do Egito. Deus o transferiu. Deus o transportou para o reino do Filho do seu amor. Mas tem muito crente que não está observando o que é dito pelo altar. E eu não me canso de falar as mesmas coisas. Como o apóstolo Paulo diz. Eu não me canso de pregar as mesmas coisas. Sabe por quê? Porque você vai ser pesado pelo que você escuta. Nós seremos cobrados. Eu também. E o Senhor nos cobra um compromisso. Ananias, se tu tivesse vendido aquela propriedade, não era teu dinheiro. Ou seja, crentes,
a liberdade é de vocês. Vocês têm que fazer da liberdade de vocês podem fazer o que vocês quiserem. No entanto, essa liberdade é para se conduzir a mim. Essa liberdade é para se envolver comigo. Essa liberdade é para me ter Deus prioridade na vida de vocês, que sou eu esse Deus. E eu não posso dizer, amados, eu tenho a liberdade de fazer e ir. Como pastor, eu tenho responsabilidade no ministério. E Deus vai cobrar cada ovelhinha. E como ovelha, você tem, sabe, uma obrigação e um compromisso no ministério de você participar. E quando você deixa Satanás encher o seu coração, vem peso lá na frente. Diga ao seu vizinho, não deixe Satanás encher o seu coração, meu irmão. E o Satanás não chega manifestando, quebrando tudo dentro da sua casa e aprontando. Não. Ele chega com pensamentos sutis. Ele chega com pensamentos sutis. Ele vai minando a sua vida espiritual. E observe que fácil você começa se entregando. Ele vai minando. E crente que é minado perde norte, perde direção de Deus. Por isso, o Espírito Santo nos convocou a um jejum, a uma entrega, a uma santificação. Esses dias, nós estaremos vivendo o melhor de Deus, a melhor vontade do Senhor. É esse aproximar-se. Coloque fogo em você, meu irmão. Ative em você essa vida de comunhão com o Senhor. Eu sei o que é isso, nós sabemos, a gente luta a vida toda. Um diazinho que a gente deslecha, Satanás começa a querer passar o rabo dele como o rabo do gato, passa na dona da casa. E ele vai, alisa para lá, alisa para cá. Né? Para quê? Ele tenta lhe agradar com alguma coisa. E talvez ele está te agradando com o teu melhor amigo, aquele familiar que você tem feito dele prioridade na sua vida. Aquele amigo que você deveria ter se afastado já faz tempo. Nós somos santificados com uma semente incorruptível e que nós não podemos entristecer o Espírito Santo. Efésios capítulo 4, versículo 30 nos fala que o Espírito Santo, ele nos qualificou, ele nos imputou tudo para o dia da redenção. A Páscoa é isso. Crente precisa entender isso. Não é só comer chocolate, não é só ganhar ovinho de Páscoa. A Páscoa não é simplesmente você dizer, foi lindo o culto. Não, a Páscoa é eu entender o que eu vim fazer como aquele que rendo o culto ao Senhor. E eu preciso entender que essa semente que em mim foi imputada, foi a semente para o dia da redenção. Olha o que é que o Senhor fala, Efésios 4:30, não entristeçam o Espírito Santo de Deus. Olhe para o seu vizinho e diga para ele, você sabia que você pode entristecer o Espírito Santo de Deus? Amém, meus queridos? E o Senhor nos alerta, não entristeça, o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Então Jesus quer que cada um de nós estejamos firmes na sua presença. Nós somos regenerados. 1 de Pedro 1:23. Nós somos regenerados. Nós não fomos consertados. Nós somos regenerados. Regenerados significa, vocês saíram de um tempo de escravidão, vocês saíram de um meio de escravidão, e agora vocês são regenerados para viver a minha vontade. 1 de Pedro 1:23 diz, vocês foram regenerados, não de uma semente perecível, mas imperecível, por meio de quê? Da palavra de Deus, viva e permanente. Então, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram salvos, foram selados em Cristo Jesus com o Espírito Santo da promessa, como diz lá em Efésios 1:13. Então, meus amados, somos santos para sempre,
E quero dizer para você, você foi chamado para viver esse pacto todos os dias. Você foi chamado para viver uma vida de santidade todos os dias. A sua célula, líder de célula, deve estar na igreja no domingo. Não pactue com a ação de Satanás, que você só deve participar um dia da semana na igreja. A igreja tem que estar superlotada, terça, sábado, domingo. Talvez alguns estão numa faculdade, mas sábado e domingo é imperdoável você levar Deus a sério. Você foi selado para o dia da redenção, para viver uma vida de compromisso com quem? Com o pastor da igreja, amém? Não, vamos ficar em pé. Hebreus 10, 10, eu quero ler só 2 textos aqui para te dizer uma coisa. Hebreus 10, versículo 10 diz que pelo cumprimento dessa vontade nós fomos santificados por meio do sacrifício do corpo de Jesus, que foi oferecido uma vez por todas. Então eu tenho que entender que essa santificação foi pelo sacrifício do meu Senhor, que me deu a liberdade de viver essa vida para Ele. E 1 Tessalonicenses capítulo 2, 13 diz: mas nós devemos sempre dar graças a Deus por vocês, irmãos amados, pelo Senhor, porque desde o princípio Deus os escolheu para serem salvos mediante a obra santificadora do Espírito Santo e a fé na verdade. Então a nossa regeneração e santificação, ela é obra do Espírito Santo. Nós jamais poderíamos ser salvos se primeiro não nos santificasse através de Deus em nossas vidas. A nossa garantia e a nossa salvação, ela vem de Deus, irmãos, por sermos santos, com um chamado para viver uma vida de santidade, de renúncia ao pecado. A Bíblia diz: conhecereis a árvore pelos frutos. Eu conheço a verdade, eu conheço aquilo que Deus me mostra, o espelho, quem sou eu me conheço, quando eu procuro viver essa verdade. A Bíblia diz que somos salvos para viver uma vida de santificação. Aquele que é nascido de Deus, o guarda, e o maligno não lhe toca. Mas o Senhor diz que aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Então, a gente acha que a prática é beber, fumar, se prostituir. Existe uma prática na igreja ultimamente chamada prática da negligência e da prática da infidelidade ao Senhor. Infidelidade em horários de cultos, infidelidade nos cultos, infidelidade na busca com o Senhor, infidelidade na leitura da palavra. A gente está passando por cima de tudo isso. Infidelidade quando nós não buscamos ao Senhor de coração, não nos apaixonamos por Ele de uma forma tal que nós coloquemos Ele acima de tudo. Quando nós não colocamos Deus acima de tudo, esse pecado de infidelidade, ele nos domina. E eu concluo dizendo: a Páscoa aponta para essa liberdade que Cristo nos deu, através da sua morte e da sua ressurreição. Por isso, valorize o que Cristo fez por você há mais de 2000 anos atrás. Deus abençoe a sua vida. Dê um aplauso para Jesus.